A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Nelson. O Nelson fala aqui que o apóstolo da Igreja Mundial fala muito, ou melhor, fala pouco sobre bênção e muito sobre dízimos. O que o pastor acha disso? Quero dizer ao nosso consulente Nelson que eu tenho visto e ouvido alguns programas deste missionário, mas não tenho observado que ele tenha feito tanto pedido de dízimos. O que, na verdade, eu tenho ouvido e visto é ele pedir uma contribuição de R$100 para os seus milhares de simpatizantes ou membros da Igreja Mundial, mas nesse particular de dízimos não tenho observado que ele tenha feito pedido. Mas, de certo modo, a situação econômica dele está muito pesada, porque já tenho observado que emissoras como o Canal 29 aqui de Santos já está mudo, não tem apresentado mais 24 horas como ele vinha fazendo normalmente durante a semana inteira, sem intervalos. Então isso significa que ele já está sem recursos para manter os seus programas no ar, como ele tem feito. E tenho notado que outro missionário tem tomado o lugar dele em determinadas emissoras. Então a situação financeira dele deve ser muito crítica, mas é uma situação que ele mesmo que se torna o responsável por ser o cabeça dessa igreja. A próxima pergunta é do ouvinte Júnior. Ele diz aqui que ouviu falar que em Israel tem um grupo de 120 mil homens que não se casaram e estão se santificando para aquele grande dia. Dizem até que são como Elias. Então o Júnior pergunta o que o pastor acha disso. Eu quero dizer que essas pessoas, segundo pensam, devem estar arvoradas no livro do Apocalipse, capítulo 14, quando fala de 144 mil. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Tenho lido até o versículo 4. Então, reportando-nos ao livro do Apocalipse, há muita especulação por parte de grupos religiosos que publicam doutrinas baseadas nesse número 144 mil, e como agora estamos tomando conhecimento desse grupo de 120 mil homens que devem estar dentro dessa qualificação, esperando a volta de Cristo, e pessoas que não se dão contato físico com mulheres, que nesse entendimento me parece errado, porque mulher na Bíblia, quando é virgem, representa a igreja de Deus. Mulheres, quando não são não são mulheres casadas, e são mulheres assim de sexo aberto, essas são consideradas prostitutas e indicam caminhos escabrosos fora do caminho de Deus. Por exemplo, nós temos uma religião ou uma seita que coloca
que desses 144 mil, 136 mil já foram ressuscitados, já estão no céu, e há 8 mil desse número, mais ou menos, que ainda estão vivendo na terra, porque quando se completar esse número de 144 mil, então vai se dar a volta de Cristo e esses 144 mil vão passar a viver no céu, enquanto que os demais vão viver aqui na terra, que será uma terra paradisíaca. Só que a Bíblia declara que os que forem dignos de ser, envolvidos na ressurreição dos mortos, eles nem se casam nem são dados em casamento. Quer dizer, é uma situação anormal de um número avultado que viverá na terra, mas efetivamente, segundo a Bíblia, não dá margem para novo casamento. De modo que eu aconselho a esperarmos um pouco mais, porque normalmente, periodicamente, estão aparecendo novidades nesse campo e nós não aceitamos estas interpretações capciosas, como esse grupo de 120 mil lá em Jerusalém. Vão se cansar, se Jesus não tiver no seu tempo de voltar, eles têm que tomar uma decisão para a vida presente, porque essa especulação no livro de Apocalipse é perigosa. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas diz aqui que comprou o livro de autoria do bispo Edir Macedo, Caboclo, Orixás e Guias. E depois, com medo, acabou jogando fora o livro. Aí vai a pergunta ao pastor. Pastor, um crente que não pertence à Igreja Universal, ele pode ter e ler este livro, pastor? Bom, a nossa irmã não perdeu nada em não ler esse livro, por duas razões. Primeiro, de acordo com a seita afro-brasileira, Umbanda, Quimbanda, entraram com processo contra a publicação desse livro, e esse livro está proibido a sua venda. Talvez a irmã tenha esse livro já há muito tempo. Segundo, se a irmã quisesse se envolver em conhecimentos e práticas religiosas dentro da Umbanda e Quimbanda, aí eu recomendaria esse livro. Mas a irmã tem a sua colocação cristã, não se envolve com este campo de atividades religiosas, espiritismo, kardecismo e Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não perde nada em não ter o livro para consultá-lo. Tem livros bons nas livrarias evangélicas, se quiser recomendações nós damos, mas por favor, não comece a ler livros que não sabem a sua origem e o assunto que trata do livro, que pode prejudicar a sua fé. Ganhou um livro de pessoa que não conhece, ser uma pessoa de outra religião, tenha que fazer, como diz 2 João 20, 21. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina ligada à Bíblia Sagrada, na salvação, pela obra salvífica e redentora de Cristo no Calvário, contato cortado. Não aceite literatura, não aceite estudos, porque você vai entrar num caminho tortuoso. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, está se identificando apenas pela sigla VC. Ela diz aqui que na Bíblia está escrito que o esposo deve fazer sua esposa feliz, pastor. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 e 4, é o texto que a nossa ouvinte cita. E ela pede para o pastor falar um pouco sobre o homem, o marido, fazer a sua esposa feliz, pastor. Bom, o assunto a que se refere a nossa irmã está mais bem desenvolvido no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22, mas eu vou ler
de preferência, os deveres do marido, porque, com respeito aos deveres da mulher, a gente tem ventilado muito. Mas, efetivamente, a nossa irmã está correta na sua observação, porque há maridos que se portam muito mal no ato conjugal. É só ele que pode ter alegria. A mulher que se contente com o que puder. Mas diz assim no capítulo 5 de Efésios, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Versículo 28 do capítulo 5. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então aqui no capítulo 5, 22 até o versículo 33, tem aconselhamentos recíprocos para o casal, tanto para a mulher como para o homem. Então o homem deve sentir a sua igualdade com a sua esposa, que os sentimentos que ele tem, sua esposa também é a pessoa humana que precisa tê-los. E o apóstolo Paulo particulariza no capítulo 7 de 1 aos Coríntios os deveres recíprocos do casal. Diz ele, a partir do versículo 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, são deveres recíprocos. Marido atencioso, mulher também atenciosa, e existem mulheres nas igrejas que às vezes se recusam aos seus maridos porque fazem campanha de oração de uma semana, de 15 dias, de um mês, e age sozinha como se ela fosse autônoma, não comunicando ao seu marido o seu desejo de passar um período de tempo envolvida mais nas coisas de Deus e causa problemas dentro da família. Está errado esse procedimento. Então aqui, no versículo 5, declara, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, minha prezada irmã, a senhora está certa no reclamar, precisa pôr o seu marido para ouvir esta palavra, para que haja mais harmonia nesse particular do seu lar. E que Deus abençoe o casal, que possam ter durabilidade no casamento, que nada venha desfazer. Porque diz o texto de Hebreus 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. E mais ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, 31, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. A próxima pergunta é da ouvinte Helena, da cidade de Cubatão.
ela pede para o pastor falar a respeito do domínio próprio, pastor. O que é o domínio próprio, pastor? O apóstolo Paulo apresenta na sua carta aos Coríntios um exemplo de domínio próprio. Aliás, carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos notar aqui uma série de práticas ligadas ao fruto do Espírito. Diz assim: Gálatas capítulo 5, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo referência a esse problema. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esta palavra temperança é um substantivo que se iguala a domínio próprio. A pessoa tem sentimentos que extrapolam a vontade de Deus. Por exemplo, comer. Comer é necessário. Comer demais é pecado. E está fora, é chamado pecado de glutonaria. O sexo dentro do casamento é normal, mas excedendo, passando do limite do casal, já faltou domínio próprio, é adultério. Então, nós devemos saber que devemos ser dominados pelo Espírito Santo, nesse particular que Paulo apresenta os que vivem na carne e os que vivem debaixo do domínio do Espírito Santo. Os que vivem sob no domínio da carne, diz o apóstolo Paulo no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí está, crucificaram a sua carne, domínio próprio. A carne quer, mas são contrárias à vontade de Deus e é um fruto do Espírito, a temperança ou domínio próprio. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Solange, pastor. A Solange deseja saber o sentido do texto de Hebreus capítulo 8 e verso 13. Nós queremos dizer à nossa irmã que já expusemos no capítulo 8, versículos 11 a 13, o cumprimento de uma palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele deu ou fez um concerto, uma aliança com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito e se acamparam junto ao Monte Sinai. Moisés recebeu o livro da lei, o povo concordou em obedecê-lo. Esse livro da lei tinha 613 mandamentos, dificílimo ou impossível de ser guardado todos eles. Então, vemos que Deus prometeu, por meio de Jeremias, dar um novo concerto, não igual ao primeiro que fora dado. Conforme Jeremias 31, 31 e 32,
E no capítulo 8 nós lemos então sobre isso, que o antigo concerto encerrou, quando Cristo deu na cruz do Calvário aquele brado, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e abriu a porta para nós entrarmos no céu pelo favor, pela graça de Deus, sem as obras da lei. Então, agora está dizendo aí o versículo 13, se Deus disse que este é melhor, a lei que ele deu, a graça que ele trouxe para nós, o novo concerto, a nova aliança, vamos ficar de lado com o que passou, sem que alguém venha nos obrigar a viver debaixo de jugo da lei. Como Paulo diz, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, luas novas e sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então não vivemos mais dentro de obrigações que faziam parte da lei. Nós estamos agora dentro da nova aliança. Esta aliança foi inaugurada por Jesus e dizendo que a lei primeira passou, tudo que Jesus veio trazer é novo para nós e está nos evangelhos e nas cartas do apóstolo Paulo. E Jesus deixou novos mandamentos para nós, conforme lemos nos 4 evangelhos. Simplesmente isso. Não pensa no passado, do Antigo Testamento. E quero dizer uma regra de hermenêutica. O Velho Testamento é para ser interpretado à luz do Novo e não o Novo à luz do Velho. Porque há pessoas que estão ficando com os dois lados e fazendo uma mistura que não sabe no que crê. Vou repetir. O Antigo Testamento é para ser interpretado à luz do Novo e não o Novo à luz do Velho. Se alguém quer viver no Antigo Concerto, é um problema pessoal, mas não diga que a Bíblia diz isso.